Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado numa prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa porque ele nasceu em Lisboa, em Portugal. Santo Antônio de Pádua porque ele exerceu a sua missão lá na cidade de Pádua, na Itália. Mas é o mesmo Santo Antônio, graças a Deus. Quem foi Santo Antônio? Santo Antônio foi um português que, impelido por um desejo no coração que Deus colocou de servi-lo, ele acabou entrando na ordem dos agostinianos. Mas um dia ele viu os mártires franciscanos. Os franciscanos que estavam levando o evangelho à África e foram mortos pelos muçulmanos. Interessante. Ele vendo a morte daqueles franciscanos, em vez de ele ficar com medo de ir, de se tornar um franciscano para ele não ter que morrer daquela forma, ele se entusiasmou e quis morrer em prol do evangelho, em prol dos ensinamentos da igreja. Então ele sai dos agostinianos e vai para os franciscanos. E ali ele permaneceu a sua vida, a sua missão na Itália. Porque quando ele estava indo, ele entrou lá nos franciscanos para se tornar um mártir como os mártires franciscanos. Ele, indo de navio, ficou muito doente e aí viu que realmente não daria para ele ir e ele retornou para a Itália, na cidade de Pádua, e ali ele ensinou, ele pregou. Primeiramente, ele começou numa vida muito ali de escondimento. Ninguém sabia o quanto que aquele homem tinha tanta sabedoria. Ele conhecia a Sagrada Escritura do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo do Apocalipse. Tinha tudo gravado no coração. Mas ele queria levar uma vida simples também.
E um dia, numa ordenação sacerdotal de um irmão, o pregador que iria fazer a homilia daquela celebração de ordenação, ele acabou não indo, parece que ele ficou doente, e ficaram se perguntando quem iria fazer essa tal pregação. E aí viram o Antônio, chamaram ele, e Santo Antônio fez aquela homilia, que as pessoas ficaram assim de boca aberta. E aí viram que realmente aquele homem, além de ser humilde, era um homem cheio do poder do Espírito que pregava com toda a força. E aí Santo Antônio começou a pregar, a lecionar, e a igreja o considera como um doutor evangélico, não dos evangélicos que saíram da igreja católica, evangélico porque ele é conhecedor do evangelho. Um grande homem de Deus. Peçamos então a Santo Antônio que nós sejamos humildes e conhecedor da palavra de Deus. Lembremos daquela situação de heresia. Tinha um homem que falava que Jesus não estava presente na Eucaristia e Santo Antônio lançou aquele desafio para ele. E o desafio foi o seguinte: nós vamos deixar um burro sem comer uma semana inteira, depois nós vamos trazer o feno, vamos colocar o feno, e depois colocaremos também, eu virei com o Santíssimo Sacramento. E nós vamos ver se ele vai se prostrar diante de Jesus Eucarístico ou se ele vai diretamente para o feno para comer. E no dia do desafio, porque o herege tinha dito que se ele se prostrasse, ou melhor, o burro se prostrasse diante de Jesus Eucarístico, ele se tornaria católico, ele acreditaria em Deus. E no dia, Santo Antônio veio com Jesus no Santíssimo Sacramento, e ali estava o feno, e o burro foi e se prostrou diante de Jesus Eucarístico. E ali o homem, que na verdade vivia como um burro, passou a acreditar e se tornou um católico fervoroso. Que Santo Antônio nos ajude a viver com fervor os ensinamentos da igreja que ele tanto ensinou com tanta força. E quantas pessoas se converteram. Lá na cidade de Pádua tem as cordas vocais de Santo Antônio, que está lá até hoje, no relicário, para provar que esse homem anunciou a palavra de Deus e Deus permitiu que as cordas vocais permanecessem até hoje, um milagre para nós vermos o quanto que esse homem é um homem de Deus. E ele ensinou a verdade. E uma das verdades que Santo Antônio ensinou é o evangelho de hoje também. Está em Mateus 5, de 20 a 26, que é o grande sermão da montanha. Capítulo 5, 6 e 7, mas ainda estamos no capítulo 5. E aqui Jesus está falando da questão da lei. E ele está dizendo que a nossa justiça ela deve superar a justiça dos fariseus, porque os fariseus se consideravam puros, se consideravam santos e cumpridores da palavra de Deus. E aí Jesus usa justamente essa palavra: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Os fariseus, eles cumpriam a lei justamente da seguinte forma: se eu bato em alguém, se alguém me bate, na lei diz que eu devo bater. Também isso não é pecado, eu bater na pessoa que
que me bateu. Se a pessoa me xingou, eu vou xingá-la também, não tem problema, porque é pé com pé, mão com mão e assim por diante. E aí Jesus está dizendo que a nossa justiça, ela deve superar a dos fariseus. Ou seja, se alguém me bate, eu não vou bater. Se alguém me xinga, eu não vou xingar. Então, se a lei dizia que nós não devemos matar, e graças a Deus nós não faremos isso, e aqui, meus irmãos, mais uma vez eu quero dizer, olha, cuidado vocês mulheres que estão abortando. Olha vocês mulheres que estão usando o DIU é abortivo. E o mandamento da lei de Deus é não matar. E não matar é desde a concepção até a pessoa morrer, porque Deus o levou. Então não se pode matar ninguém, de maneira nenhuma. Mas o Evangelho está dizendo, Jesus está falando, que a lei diz não matarás. O mandamento diz isso. Aí Jesus diz, quem matar será condenado pelo tribunal. Ou seja, quem mata não se salva, quem mata vai para o inferno. Aí Deus agora, Jesus, ele vem nos dizer que os nossos relacionamentos devem ser relacionamentos bons entre nós irmãos. Nós não podemos, assim como nós não podemos matar, nós não podemos xingar, nós não podemos fazer mal para o outro, porque poderia ficar somente na questão de matar. Não matou, tudo bem, eu posso xingar, eu posso ficar de mal com aquela pessoa, eu posso dizer que não quero mais falar com ela, eu posso dizer que ela está riscada do meu caderno. A questão seria só não matar. Deus está dizendo que é além. Nós temos que ir além. Nós temos que ter bons relacionamentos, ao ponto de Jesus dizer o seguinte: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, olha o palavrão, denegrindo a imagem do outro, Jesus está dizendo, será condenado pelo tribunal. E quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Que palavra dura! Matar, nós não podemos matar, mas também nós não podemos xingar, não podemos falar mal do outro, não podemos denegrir a imagem do irmão. Vocês estão entendendo o que é que o Evangelho está dizendo? E aí Jesus diz, se por acaso você e eu tivermos um problema com alguém, vamos resolver essa questão antes de nós irmos para o tribunal divino, porque todos nós iremos para o tribunal divino. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos nós teremos que ir diante do tribunal de Deus para prestar conta dos nossos atos que fizemos aqui neste corpo. Como também lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, vai falar que o livro da vida será aberto diante de Deus. Imagine o nosso livro da vida ser aberto diante de Deus, isso diante do tribunal divino, e quando nós chegarmos lá, está lá. Morreu sem falar com aquela pessoa, morreu sem dar o devido perdão a ela, morreu porque xingou, falou palavrão, denegriu a imagem dela. Jesus está dizendo que será condenado ao fogo do inferno. Então ele está dizendo, antes da morte, antes de irmos ao tribunal divino, porque nós só iremos ao tribunal divino quando nós passarmos desta vida para outra, vamos resolver logo o que precisa ser resolvido. Nós não sabemos a hora que o Senhor irá nos chamar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós sempre ficamos achando
que nós não iremos morrer. Quem vai morrer é o outro, eu não. Ou nós achamos que nós vamos morrer sim, mas daqui a muitos anos ainda lá na frente. Só que a morte, ela não diz a hora, nem o dia, nem o momento. Quantas pessoas morrendo aí, meus irmãos? De repente a pessoa cai no chão e morre. De repente é levada para o hospital e nessa ida para o hospital, ela morre. Pessoas sendo envenenadas e tudo mais. Aí vem um acidente. Por isso que nós precisamos estar sempre preparados. Não podemos brincar, precisamos estar preparados, meus irmãos. E Jesus está sendo muito claro aqui. E aí nós nos colocamos numa atitude de orgulho. Não procuramos a pessoa. E deixamos, aí Jesus está, então tá. Se você estiver indo, até mesmo para a missa, trazendo para nós aqui, para nós católicos. Se você está indo para a missa e você tem algum problema com o irmão, vai resolver primeiro antes de vir para a missa, antes de fazer suas ofertas, porque essas ofertas aí não vai ter validade nenhuma se você não fala com o outro, se você está brigado com o outro. Aí ele diz, procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. Isso é uma metáfora que Jesus está usando. Senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz se entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão, lá na prisão, no inferno, meus irmãos. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Mas que centavo que vai pagar? Aqui também essa passagem é atribuída também ao purgatório, né? Nós morremos com pecado venial e vamos para o purgatório, e lá nós não saímos enquanto nós não nos purificarmos. Enquanto não houver a purificação, nós não vamos sair de lá. Mas aqui Jesus está falando de condenação. Se você falar para o teu irmão que ele é um tolo, será condenado ao fogo do inferno. Você tem algum problema com alguém, ou alguém tem algum problema com você? Vai resolver. Agora eu vou falar uma coisa. Se você já procurou a pessoa para resolver a situação, e a pessoa não quer, ela está com o coração fechado, você tentou se reconciliar, você buscou a reconciliação de todas as formas, mas a pessoa, ela permanece com o coração duro e não quer dialogar, não quer te dar o perdão, aí, meu irmão, já é problema do outro. Você já não tem mais culpa no cartório, pode ficar em paz. É até bom que você possa até dizer para ela assim, olha, hoje nos tempos digitais que nós estamos, uma vez que ela não quer nem te ver, não quer conversar com você, manda uma mensagem para ela, uma mensagem de voz, uma mensagem escrita, e diz para ela, em respeito a você, porque eu já tentei, já te procurei para nós conversarmos e tentarmos resolver a nossa situação. Em respeito a você, eu não vou te procurar, mas saiba que o meu coração, a minha casa está aberta para quando você quiser vir. Quando você precisar de mim, pode me procurar, que eu estarei à inteira disposição sua. Eu sei que houve uma falha, houve um problema entre nós. Eu quis resolver, mas você não quer resolver. Em respeito, eu não vou te procurar. Então agora você está colocando a responsabilidade na mão do outro, para que o outro decida no dia que quiser. Mas quando você passar por ela, não se desvie do caminho, dá um sorriso, dá um bom dia, mas se ela disser, não quero que você me dê bom dia, em respeito, você não vai dar bom dia. Porque nós não podemos ir contra a vontade do outro. Você entendeu? Então, uma vez que você tentou e o outro não quis, você já não tem mais culpa, quem tem culpa é o outro. Não precisa ficar se confessando, dizendo, tem uma pessoa que não quer falar comigo. Aí o padre vai perguntar, mas você quer falar com ela? Eu quero, já tentei, ela não quis. Então, padre, não tem problema, a culpa já não é mais sua.
Eu vou te absolver do momento da briga que vocês tiveram, da discussão, das coisas que ocasionou, mas não porque agora a pessoa não quer falar com você, aí você é culpado, você não é culpado, porque você já fez de tudo, você está entendendo? Então, se você tiver alguma coisa contra alguém ou alguém contra você, procure a pessoa e vai conversar antes da morte, meus irmãos. Porque se nós não fizermos isso, nós iremos pagar, e será um pagamento drástico. Ir para o inferno porque não se relacionou bem com o outro. Imagina só. Você está entendendo? Nós fomos criados para o céu e precisamos ir para o céu. Lutemos pelo céu. Porque ficaria muito fácil, né, se nós disséssemos assim, não matarás. Pronto, realmente eu não matei ninguém. Deus me livre de matar alguém. Mas se Jesus dissesse que não teria problema eu ficar com raiva do outro, ou xingar o outro, seria muito fácil. Mas agora a corda apertou quando Jesus disse que nossos relacionamentos devem ser relacionamentos bons. Nós devemos nos relacionar bem com todo mundo. Que Deus nos dê a graça, então, de vivermos bem com todos. Está entendendo? Porque eu não quero pagar essa conta, não. E eu sei que você também não quer pagar. Eu, de maneira particular, quero dizer aqui para vocês, eu não tenho problema com ninguém. Eu não tenho. Mas se o outro tem comigo, aí é outra história. Tem pessoas que eu já procurei para conversar, mas se quer permanecer na vida ruim e quer continuar assim, aí eu não posso fazer nada senão rezar. A alternativa é rezar para que abra o coração. Você está entendendo quantas pessoas que no momento numa missa, o sacerdote lá disse, saudai-vos uns aos outros em Cristo, aquela pessoa foi lá tocada naquele momento, foi em busca do outro e ali aconteceu a reconciliação. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre vós, sobre você, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.